seu 100 anos. 100 anos. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isto vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito? Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice dei um filho. Eu vou pedir para você que se sentar, você que não é pai, você se sente, cadê a Eleni? Você que não é pai, você se sente? Desceu? Tabita? Você que é pai, a igreja preparou uma lembrancinha para você, a equipe de louvor, vai lá, dá para uma outra pessoa distribuir para os pais, por favor. Essa é uma lembrança aos pais. Divide aí com 2 pessoas para ajudar, vai lá, alguém ajuda aí. Isso. Muito bem. Dá mais alguém, Mateus, pega aí, ajuda a distribuir do outro lado, vamos lá. Só um minuto, deixa o pessoal receber. Isso. Feito com muito amor e carinho. Lembrando que logo em seguida, nós temos no nosso salão social, temos um caldo, um momento especial. Quero agradecer ao Roberto, todos aqueles que contribuíram para que acontecesse esse momento de comunhão no nosso salão social. Não vá embora, passe por lá, você que é papai, mamãe, tire foto aí com seus filhos, tá bom? Temos um lugar lá reservado para as fotos também. Muito bem, todos receberam? Alguém ficou sem? Todos os pais aqui na frente? Muito bem. Vamos ficar em pé e vamos louvar essa canção que diz: Deus de Abraão. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Você sabe, igreja, que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Então louve ao Senhor. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor. Fiel é o teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei.
Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Diga conosco, minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou, que nunca me deixou. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Podeis se assentar. Você já ouviu alguém? Você conhece alguém que já fez uma promessa e não cumpriu ela? Você já conhece, já conviveu com alguém que fala, que está sempre prometendo algo, mas nunca, né? Principalmente esse dinheiro, né? A pessoa fala assim, não, me empresta um dinheiro. Parente, então, se for cunhado, ou cunhado, não posso falar de cunhado. Se for um parente, se for alguém, fala assim, não, me empresta o dinheiro. Alguém já pegou emprestado e não devolveu algo seu? Né? Pessoas têm palavras que parecem que são vazias. Quantas faltas de compromisso. Quanta falta de compromisso. Muitas vezes, embora não podemos contar com a maioria das pessoas, mas quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, nós encontramos um Deus que cumpre as suas promessas. Amém? É muito bom saber que Deus cumpre as suas promessas, pois a Bíblia está repleto de promessas que nós vemos sendo cumpridas. Alguém, certa vez, contabilizou 7.474 promessas na Bíblia. É bastante, né? 7.474 promessas. Embora não possamos contar com as pessoas, com todas as pessoas, podemos confiar plenamente em Deus. Amém? Ele sempre cumpre as suas promessas. E quando olhamos aqui para esta história, a história de Abraão, de Sara, o nascimento de Isaac, o Senhor, podemos ver pelo menos três verdades aqui, três princípios sobre as promessas do Senhor. Primeiro, Deus não tem pressa, mas nunca chega atrasado. Deus nunca tem pressa. Quando nós vimos em Gênesis capítulo 12, Abraão estava com 75 anos. Aqui Abraão está com 100 anos, no capítulo 21. O Senhor aqui, durante 25 anos, preparou Abraão para o recebimento da promessa. A promessa de um filho foi dada em Gênesis 12, renovada em Gênesis 15 e reafirmada em Gênesis 18. Mas só se cumpre 25 anos depois. E essa demora não foi falha de Deus, mas parte do seu plano pedagógico, mostrar que Isaac seria, de fato, o filho da promessa, nascido pela graça e não pelo esforço humano. Assim, aprendemos que o tempo de Deus é perfeito. E muitas vezes confundimos o atraso, não é? A demora, como se Deus estivesse negando algo. Mas Deus não trabalha segundo o nosso cronômetro. Ele age segundo o seu propósito eterno.
quando Ele diz espera, não está nos castigando, está nos preparando, está preparando um terreno. Salmo 40, verso 1, o salmista diz assim, esperei, vamos juntos? Salmo 40, verso 1, vamos juntos? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim. Esperei confiantemente. Essa espera, muitas vezes a pessoa ela fica apreensiva. Tem gente que é muito precipitado. Tem gente que fala as coisas muito rapidamente, se compromete muito rapidamente. Quantos casamentos começaram, quantos namoros começaram porque a pessoa foi precipitada. Queria talvez sair de casa, queria fugir da presença dos pais, e encontrou a primeira pessoa que estava na rua lá e falou, não, vamos casar. E a pessoa disse sim. E quantos casamentos também são desfeitos de forma precipitada. Eu lembro que há algum tempo atrás fiz um casamento de um jovem, menos de um mês ele chegou e disse, pastor, estou separando. Mas eu falei, o porquê, meu irmão? Ah, pastor, nós brigamos, e nessa briga, ela me deu um tapa, eu liguei para o meu irmão, e meu irmão falou assim para mim, rapaz, você vai ficar apanhando de mulher, sai desse negócio. Em menos de um mês, terminou o casamento. Aí quando ele chegou, falar comigo, e disse, pastor, sexta-feira eu vou assinar os papéis. Eu falei, mas como você tomou uma decisão tão rápida assim? É claro que vai ter no início do casamento dificuldades, problemas talvez, né, de discussões, brigas, porque é um momento de duas pessoas são diferentes, vai haver ali o ajustamento, precisa sim ser tratado, precisa sim ser trabalhado, mas a ponto de, na primeira discussão, no primeiro momento de fervor, você tomar uma decisão como essa, 2 semanas depois de ter assinado o divórcio, pastor, eu quero voltar para ela, pastor. Ser precipitado. As coisas boas da vida levam tempo. O ano que vem eu completo 22 anos de matrimônio. Acha que é fácil? Claro que não. Mas é bênção do Senhor. E cada ano fica melhor. Amém? Quem é casado mais de 30 anos aí, concorda comigo? Amém? Quanto mais tempo, a gente vai aprendendo a lidar, vai aprendendo a suportar, vai aprendendo a amar. Então não seja precipitado. Tem gente que é precipitado, vai tomar dinheiro emprestado, vai para agiota, sai atrás aí procurando soluções em situações escusas. É por isso que muitas vezes está aí passando dificuldade. Vai procurar dar um jeitinho. Não seja precipitado. E às vezes vai no mundo pedir conselhos. Olha o que o salmista diz no Salmo de número 1. Ele fala assim, Salmo capítulo 1, verso 1. Na nova linguagem, por favor. Diz assim, nova linguagem. Isso. Vamos juntos? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam. Então a pessoa está tendo dificuldade. Deus disse espera por uma situação. Aí a pessoa tenta arrumar um jeitinho, né? Nós somos especialistas nisso. Arrumar um jeitinho, arrumar uma brecha, arrumar algo para ajudar Deus, para Deus me abençoar. Vou fazer alguma coisa. E aí fica atrás das pessoas do mundo, fica atrás de conselhos de pessoas que não tem nada a ver com Deus. Aqui está dizendo que pessoas felizes, elas se afastam disso. Deixa o texto lá, por favor. Pessoas felizes, elas se afastam disso, afastam dos conselhos dos maus, dos exemplos daqueles que não querem saber de Deus. Mas o verso 2 diz que os homens e mulheres felizes, pelo contrário, o prazer, vamos juntos? O prazer deles está na lei do Senhor, e nesta lei eles meditam dia e noite.
Porque a palavra de Deus, ela é fiel. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir, amém? E no verso de número 3 diz assim: estas pessoas, de quem ele está falando? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Você pode dizer eu? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Nós vimos as fotos que o irmão Eduardo colocou ali, lá do sertão. Vocês viram muitas árvores ali? Uma outra e mais ou menos assim, né, bem sequinhas. Porque a árvore plantada no deserto, ela não tem raízes, não se alimenta, não se fortalece. Mas a árvore plantada junto a ribeiro, você que é bem-aventurado, você que é um homem, uma mulher de Deus, está na fonte da vida, e nesta fonte da vida vai se alimentando, vai se nutrindo, e o Senhor, que é o seu pastor, não permite que nada que você necessite falte. E o Salmo 1, verso 3 diz que essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão fruto no tempo, preste atenção, o fruto é no tempo certo, não é fora da estação. Tem gente que quer plantar um pé de manga e faz o buraco, coloca a semente, coloca o adubo, começa a regar e fica ansioso para aquele pé de manga crescer e começar a dar fruto. Tem coisas na vida que vai levar um tempo, tem um tempo do preparo, tem um tempo do processo, tem um tempo na qual Deus está trabalhando, fazendo amadurecer o seu caráter, fazendo amadurecer a sua pessoa. Então, um tempo certo, e as suas folhagens não murcham, assim também tudo, olha só, vamos juntos? Assim também tudo que estas pessoas fazem, meus irmãos, palavra do Senhor. Se você está no tempo de Deus, você está no centro da vontade do Senhor, você está na obediência, você está vivendo na fé, aquilo que você coloca a mão, Deus ajuda, Deus contribui para prosperar. Posso ouvir um amém? Palavra do Senhor. Então não fique procurando um jeitinho. Quando Deus cumpre, não é no tempo do homem, mas no tempo dele. E quando o tempo dele chega, nada pode impedir o agir de Deus. Segundo princípio sobre a promessa de Deus: Deus nunca se esquece do que prometeu. Posso ouvir um amém? Ele não tem amnésia. Ele não é homem como você conhece, que uma hora fala uma coisa e daqui a pouco fala outra. Não, o nosso Deus, Ele é um Deus imutável. Ele não quer dizer que Ele está paralisado lá no céu, apenas contemplando a sua criação. Quer dizer que aquilo que Ele disse, a sua palavra, Ele é fiel para cumprir, amém? Olhando para esse texto, Gênesis 21, Sara, Deus visitou a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. A expressão aqui, no tempo determinado, revela a soberania divina. Isaac nasce contra toda a lógica. Você pensa um homem de 99 anos, uma mulher de 90 anos, poder gerar filhos? Mas diz as Sagradas Escrituras que Abraão olhou para o seu corpo físico, olhou para a sua circunstância, mas ele creu contra toda a esperança. A fé faz nos enxergar coisas que passam do limite da lógica. Deus, Ele é especialista em fazer algo, em transformar algo, aquilo que eu e você não temos possibilidade nenhuma. Ele trabalha naquilo que é impossível, é a especialidade do Senhor. Ele é especialista em fazer muito mais do que pedimos e almejamos. Ele é especialista em transformar e fazer coisas ordinárias se tornarem extraordinárias. O texto é claro. Deus cumpriu o que havia dito.
Abraão e Sara esperaram por décadas. Eles tiveram dúvidas durante 25 anos? Claro, são seres humanos. Há momento que nós vamos ver Abraão falando, não, o meu herdeiro vai ser este escravo. Talvez quando Abraão saiu da sua parentela, levando o seu sobrinho Ló, poderia a possibilidade de pensar que Ló seria o seu herdeiro. Mas não. Deus tinha um bom propósito na vida de Abraão. Eles enfrentaram dúvidas, enfrentaram falhas. Abraão mentiu. Abraão, o pai da fé, caiu muitas vezes, teve dúvidas. E sabe o que é interessante? Olhar nesses textos da palavra de Deus e olhar para Abraão, olhar para Moisés, olhar para homens como eu e você, andaram nesta terra, mas eles também não foram perfeitos. Eles falharam, tiveram dúvidas em algum momento da sua história. Eles tiveram que reafirmar a sua fé. Que nesta noite, assim como o Senhor se apresentou a Abraão, se apresentou a Moisés, e a tantos homens que caíram, fizeram alguma coisa de infidelidade, mas Deus cumpriu, porque Deus é fiel em todo o tempo. Que nesta noite Ele se manifeste a você também. A expressão aqui, tempo determinado, revela a soberania divina. O que isso nos mostra? Que apesar da fraqueza deles, apesar de tentar os risos de incredulidade, a tentativa humana de resolver com um jeitinho, peço para um diácono ajudar aqui na frente, por favor, cadê os diáconos de plantão? A tentar, de alguma forma, entrar com um jeitinho, fazer ali da sua maneira. Nós vemos aqui que Deus, Ele continuou fiel, mesmo Abraão sendo infiel, mesmo com a infidelidade deles, com a dúvida. Isso nos mostra, conforme Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Vamos ler juntos? Se somos infiéis, Ele, pois, de maneira nenhuma, Ele pode negar-se. Deus é fiel. A promessa do Senhor, se Ele falou, Ele vai cumprir. E no Novo Testamento ecoa essa esperança, lá em 1 Tessalonicenses 4,16, ele diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele virá. Ó igreja, e sejamos preparados para a volta do Senhor Jesus, pois aquilo que Ele disse na palavra há de se cumprir. Nossa confiança não está nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Muitas vezes, em nossas crises, sentimos como se Deus tivesse se esquecido de nós. Mas a Escritura repete inúmeras vezes. Em Josué capítulo 1, verso 9, a palavra diz assim, vamos juntos? Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo. Diga à pessoa que está ao seu lado, o Senhor teu Deus é contigo. É a promessa dEle, a promessa do Senhor. Em Hebreus 13, 5, ele diz, nunca, de maneira nem alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonei. Nunca. Por mais que talvez você sinta-se longe de Deus, por mais que você tenha cometido bobagens na vida, na sua vida, por mais que você tenha andado no pecado, longe de Deus, isso não diminuiu 1 vírgula do amor que Deus tem por você.
Você é amado, você é amada de Deus, você é alvo da bondade de Deus. A sua misericórdia se renova a cada manhã, e a graça do Senhor se manifesta toda vez que o sol brilha, toda vez que você respira desse ar, a Deus demonstrando a sua graça sobre a sua vida. Em Mateus 28, 20, ele mostra que todos os dias, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você nunca vai estar sozinho quando você está com Cristo. Você nunca estará sozinho quando você estiver em Cristo, porque Ele estará com você, por onde você andar. Amém? Eu peço que um diácono fique aqui, do lado, do lado. Não dá para ficar aí. As crianças conversando aqui na frente não vai dar certo. Então, nossa confiança não está na circunstância, mas na fidelidade de Deus. Pode parecer impossível aos seus olhos, mas nada é impossível para o Deus que fala e cumpre. Terceiro princípio: as promessas de Deus estão ligadas ao contexto que foram firmadas. Em Gênesis 21, 7 mostra para nós: e acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Nem toda promessa bíblica é universal. Algumas são pessoais, históricas, ligadas a um momento específico da história da salvação. Por exemplo, Êxodo 3,17, Deus falando ao povo de Israel: a tua descendência possuirá esta terra. A promessa foi específica a Israel. Em 2 Samuel capítulo 7, verso 17, Deus faz uma promessa à casa de Davi, dizendo: a tua casa e o teu reino permanecerão para sempre. Promessa feita a Davi, cumprida cumprida em Cristo Jesus, seu descendente. Em Gênesis 15, 5, quando Deus tira Abraão da sua tenda e pede para ele olhar, ele diz: olhe para o céu e conte as estrelas, assim será a sua descendência. Promessa feita a Abraão e aos seus descendentes. Então, na Bíblia, nós temos promessas que elas são pessoais, elas são históricas, elas são para um povo específico, para um momento específico da história da salvação. Mas também nós encontramos na palavra de Deus promessas que são universais, atemporais, que são válidas para nós hoje também. Por exemplo, Mateus 11, 28, Jesus diz assim, Mateus 11, 28, vinde a mim, vamos juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Essa promessa é para nós hoje. Se você chegou aqui cansado, sobrecarregado, confie na palavra do Senhor e encontre alívio no Salvador. Há promessas que são universais, conforme João 3,36, que diz assim: por isso, vamos juntos? Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então quem crer, se você hoje abrir o seu coração e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, diz a palavra de Deus que Jesus, por meio do seu Santo Espírito, virá fazer morada na sua vida. Você será o templo vivo de Deus aqui na terra, e Ele será o seu penhor, o penhor da salvação, o penhor que vai te conduzir para você herdar a vida eterna. Promessas que são universais, João 5,24 diz assim: ouve, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Promessa para todos nós, promessa para você. Não foi apenas para Abraão, não foi apenas para os heróis da fé.
Mas para nós essa promessa chegou hoje, por meio da palavra de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Há um tempo de descanso, você que está sobrecarregado, há uma palavra, uma promessa de vida e abundância. Por isso, quando nós lermos a Bíblia, precisamos discernir se essas promessas foi feita, para quem foi feita, em qual contexto foi feito. Algumas são incondicionais. Isso quer dizer o quê? Para Deus cumpri-las, não precisa de condição nenhuma. Por exemplo, a vinda de um Salvador, a vinda do Messias. A promessa feita lá em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Isso é incondicional. O Senhor mesmo providenciou o Salvador. Em João 3,16 diz assim, vamos juntos? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É incondicional o amor de Deus por mim e por você. Talvez essa pessoa que você está namorando, que você casou, que você está se relacionando, ela se relacionou por você porque por uma característica sua, por algo que você está fazendo por ela ou por ele. Mas, quando Deus olha para mim e para você, Deus nos ama de uma forma incondicional, porque não tem nada em mim e em você que pudesse de alguma forma agradar ao Senhor. Em nós há o pecado, e por mais boa gente, por mais bonzinho que você tenta ser, vamos ser sinceros, lá no fundo, as nossas boas obras, como diz Isaías, diante de Deus são como trapos imundos. Nada que nós possamos fazer pelo nosso esforço nos conduz na presença de Deus. Mas Deus, de forma incondicional, provou o seu amor para comigo, com você, enviando a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e lá na cruz, Ele se entregou, Ele morreu lá na cruz, por meio do seu sangue remidor, nós podemos ter perdão, podemos ter a nossa vida, nosso preço, o preço do nosso pecado foi pago. E hoje nós temos um novo e vivo caminho para chegar-se diante de Deus de uma forma que foi o próprio Senhor que providenciou. Também nós vemos na Bíblia promessas que são condicionais. O que quer dizer o seguinte? Jonathan Edwards, um pregador do século passado, ele dizia que Deus dá 9 passos em nossa direção. Nós devemos dar pelo menos um na direção de Deus. É aquele passo na qual nós nos entregamos e nos rendemos aos pés do Salvador, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo o quanto precisamos do Salvador. É aquele passo que nós damos, nos arrependendo das bobagens que fizemos. É aquele passo que nós damos de conversão, viramos a nossa vida e permitimos que o Senhor trabalhe em nós, nos limpando, nos transformando, nos dando uma nova vida. Isso que nós podemos aprender é que não podemos reivindicar qualquer promessa de forma automática. Muito cuidado quando você escuta algumas mensagens na internet de alguns pastores reivindicando promessas que Deus fez a Abraão, fez aos patriarcas, a Israel. Elas são para aquele período, são para um processo dispensacional, na qual Deus trabalhou de forma na história da humanidade. Isso também não nos caracteriza, que há promessas que são para mim e para você. Muitas decepções acontecem porque tentamos aplicar a nós promessas que Deus não fez diretamente para nós. Não viva de promessas que não foram feitas para você. A maior frustração da vida, muitas vezes, muitas pessoas estão frustradas, decepcionadas,
porque estão querendo viver algo que não são para elas. Tem gente que está querendo viver a vida do vizinho, a vida do irmão, a vida da irmã. A boa obra que Deus tem para este seu amigo, para este seu amiga que você admira tanto, é para ele ou para ela. Você tem que cumprir e descobrir a boa obra que Deus tem para você, porque você não veio à toa neste mundo, você não veio para ser uma Maria que vai com as outras, você não veio para seguir algum famoso, alguma influência na internet, você veio para ser essa pessoa na qual Deus escolheu para ser, e te tem dado um bom propósito. Aprenda a contentar-se com aquilo que você tem, com o chamado de Deus, e quando você descobre e sendo fiel no pouco que Deus tem te dado, Deus vai acrescentando, Deus vai abrindo portas, Deus vai te conduzindo a lugares muito maiores que você podia imaginar. E você muitas vezes quer viver o sonho dos outros. O sonho talvez que seu pai, sua mãe foi frustrado, que eles gostariam que você fosse isso ou aquilo, porque eles mesmos não foram. E aí você fica imerso no desejo do outro, na vontade do outro. Sabe qual que é o resultado? Frustração, dor. Você não sabe quem você é. Quando você se olha no espelho, qual a sua identidade? Aí você fica dando voltas no mundo. Vai para um lado, vai para o outro, corre para aqui, corre para lá, tentando encontrar tranquilidade e paz no seu coração. Você não veio ao mundo à toa. Deus tem um bom propósito para você. O saudoso Russell Shedd, ele dizia: se tem algo que na face da terra nós precisamos descobrir e gastar tempo para descobrir, é qual é a vontade de Deus para a minha vida. Aquilo que Deus planejou para o Márcio, é para o Márcio. Aquilo que Ele planejou para o Ricardo, é para o Ricardo. Para cada um de nós, Deus tem uma missão e um bom propósito. Temos promessas que são para todos. Promessas que são universais, que você pode segurar hoje pela fé. Primeira delas, perdão pelos seus pecados. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, vamos juntos? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma promessa hoje de perdão para você. Hoje você pode sair daqui perdoado. Se você se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo, Ele vai remover esse peso. O diabo nunca mais poderá te acusar dessa bobagem. As pessoas podem até falar alguma coisa, mas você pode apresentar para elas o cravo de Jesus, você pode apresentar a elas o sangue de Jesus sobre a sua vida, e dizer que eu já estou perdoado. Há uma promessa de paz em meio às lutas. Em João 14, 27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não, vamos juntos? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Há paz em meio à guerra, no meio deste mundo em crise. O crente que sabe o seu destino, sabe quem é, sabe para onde está indo, pode estar tendo dificuldade em casa. Eu sei quem eu creio, e eu sei que Ele é poderoso, e eu posso, vamos juntos? Eu posso todas as coisas. Amém? A paz para você nesta noite. Você que chegou aqui com o coração atribulado, cansado, angustiado, sem saber como vai pagar esse boleto, como vai resolver essa situação, dessa bobagem que você falou, dessa pessoa que você machucou, que nesta noite o Senhor Jesus seja a resposta para você. Vai ao encontro do Salvador. Ele promete para todos nós força, mas não é força, qualquer força. É força no momento da nossa fraqueza. Em 2 Coríntios 12, verso 9, ele diz assim: a minha graça
te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, vamos juntos? Porque quando sou fraco, há força para você nesta noite. Você que chegou cansado, abatido, sentindo-se fraco, é daqui, deste lugar, que você vai se encontrar força, a força que vem do alto. Não é a força do braço, não é a inteligência humana, mas o soberano, o eterno, o Deus, o Criador dos céus e da terra, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega. Ele se faz presente em espírito, para te iluminar, para te fortalecer, e para você sair daqui, para ser uma pessoa, um crente mais do que vitorioso. Outra promessa, talvez seja uma das mais importantes, é que Ele garante para mim e para você a vida eterna. Em João 3,36 ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem é este Filho do que está sendo dito ali? Quem? Se você crer nele hoje, você vai receber a vida eterna. E esse medo que você tem de morrer, este medo que você tem da morte, você não terá mais. Porque aquele que crer em Cristo, mesmo que morra, viverá. Amém? Há vida após a vida em Cristo Jesus. O Deus que transformou o ventre estéril em berço da vida, é o mesmo que transforma o seu deserto em jardim, a sua noite e manhã, a sua luta em vitória. Você pode confiar em suas promessas? Ele é fiel.